Bom, queridos, como eu disse no nosso último encontro, nesse tema, a Bíblia, como tudo que nós vamos falar a partir da Bíblia, é importante nós entendermos o que é a Bíblia. E no nosso último encontro, nós vimos aí que, aproveitando uma frase aí do J.I. Packer, que nós adoramos a um Deus que fala, um Deus que comunica a sua vontade a nós. E as Escrituras são registro desse comunicado, ou desse falar de Deus a nós, revelado através dos atos de Deus na história e através daquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele falou, seja de maneira direta, seja através dos profetas, seja na pessoa e na obra de Cristo, seja nas palavras de Jesus, seja naquilo que os apóstolos registraram. Tudo isso é a expressão da vontade de Deus, a expressão da palavra de Deus, que chegou até nós através do registro escrito. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se revela, e isso já mostra graça. Vimos também que Deus escreveu 2 livros. Deus escreveu a criação e Deus nos deu a sua palavra escrita. Por meio da criação, vemos o caráter de Deus, as maravilhas do Senhor, o poder de Deus, de forma, como assim diz Romanos capítulo 1, que os homens são indesculpáveis, porque tendo visto Deus, não o glorificaram como sendo Deus. Então, olhando para a criação, sabemos, existe um Deus, mas a criação não comunica de maneira objetiva quem é esse Deus. Qual o propósito de Deus ao criar todas as coisas? Qual é o problema do mundo? Nós olhamos ao nosso redor e vemos que as coisas estão um pouco fora de ordem, né? E esperamos uma perfeição. Então, qual é o problema do mundo? E mais, qual é a solução para o problema do mundo? Isso a natureza não vai dizer, a criação não vai dizer. Portanto, Deus se mostra, ou Deus se faz entendido de maneira direta, de maneira especial. É isso que nós chamamos de revelação verbal de Deus. Deus falando, Deus deixando de maneira inequívoca a sua vontade. E vimos também que Deus falou de diversas maneiras. Falou de maneira direta, como nós vemos Deus falando a Adão, Deus falando a Caim, Deus falando a Noé, Deus falando de maneira direta a estes indivíduos. Posteriormente, a partir de Moisés, vemos Deus falando com o seu povo através de alguém, através de um intermediário, através de um profeta. Moisés, embora não seja chamado costumeiramente de profeta, foi o primeiro profeta e chamado de o maior de todos os profetas. A partir dele, então, Deus começa também a revelar a sua vontade através de pessoas que ouvem a voz do Senhor de alguma forma, de maneira subjetiva, seja por sonhos, visões, ou de alguma forma Deus comunica a sua vontade a estas pessoas e estes comunicam a sua vontade, a vontade de Deus ao povo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos 2 figuras importantes. Vemos os profetas e vemos os sacerdotes. Os profetas eram aqueles que falavam de Deus para as pessoas. E os sacerdotes eram aqueles que ministravam das pessoas para Deus. Eles entregavam a adoração do povo. A adoração do povo não era direta a Deus, ela era sempre mediada. As ofertas, tudo era levado aos sacerdotes e eles então se apresentavam diante do Senhor. Na nova aliança, Cristo é o nosso profeta e o nosso sacerdote. E por meio de Cristo nós temos agora livre acesso ao Pai. Então Deus primeiramente falou de maneira direta, depois falou através dos profetas e no ápice de toda a revelação vimos a pessoa de Cristo, como diz o texto de Hebreus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Ou como João vai dizer no início do Evangelho, aquele que é a palavra, ele se tabernaculou, ele habitou entre nós. E nós vimos a glória de Deus na pessoa de Jesus. Jesus diz, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, toda a expressão de quem é Deus, da vontade de Deus, pode ser vista em Jesus, na sua obra, no seu ministério e nas suas palavras. Então, todas essas coisas convergiram para este relato escrito que nós temos. Naquilo que nós falamos um pouquinho também na última semana, de operação concursiva, em que Deus está utilizando seres humanos, pessoas, com as suas características, com a sua linguagem, com o seu jeito de ser, com as suas expressões, para registrar a sua palavra. Vimos até uma ilustraçãozinha aí, que pode nos ajudar um pouco a entender essa criação das Escrituras, em que é Deus quem escreve, mas Deus usa pessoas. As 2 coisas estão convergindo de maneira simultânea para o texto que nós temos aqui. Deus revela a sua vontade se utilizando de meios humanos, de pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, ou como o apóstolo Paulo vai dizer, sopradas, inspiradas pelo Espírito Santo. E aí nós terminamos na última semana falando dos meios como a palavra chegou para então ser registrada.
A Bíblia não caiu do céu, ela não veio de download do céu, de repente alguém estava andando e viu, aqui tem um livro, esse aqui é a Bíblia então. Não, a Bíblia não foi feita desta forma. Ela foi registrada com base naquilo que Deus falou e nas coisas que Deus fez ao longo da história. E dentre os instrumentos que Deus usou para preservar a sua palavra, até que ela fosse escrita, nós terminamos então na semana passada falando um pouco sobre a transmissão oral. As histórias que eram contadas de geração em geração, antes da disponibilidade da escrita, antes de chegar a humanidade a criar uma forma de se registrar as palavras, de desenvolver alfabeto, desenvolver meios para se registrar essas coisas. Então as histórias eram transmitidas de pai para filho, de avô para neto, de bisavô para bisneto e assim por diante, conservando a história do povo de Deus até o ponto da história em que essas ferramentas estavam à disposição. Então, elas são escritas. Então, este foi um dos instrumentos pelos quais Deus preservou a sua palavra até a escrita. Outro instrumento que Deus usou para preservar a sua palavra foi a própria memória dos autores bíblicos. Eles tinham que reescrever ou registrar aquilo que eles se lembravam, as suas próprias experiências. Nós vimos inclusive esse texto aqui de Êxodo capítulo 17, em que após aquela famosa batalha, onde Moisés vai para o alto de uma montanha com 2 dos seus ajudantes, e enquanto ele está com as mãos levantadas, o povo lá embaixo vai ganhando a batalha. Quando ele abaixa as mãos, o povo vai perdendo. Então aqueles 2 companheiros seguram as mãos de Moisés, calçam ali embaixo do braço dele uma pedra de cada lado, e aí Israel vence aquela batalha. E lá no versículo 14, então, de Êxodo, diz que Deus pede para Moisés: escreva isso num rolo, como um memorial. Ou seja, escreva, Moisés, tudo isso que acabou de acontecer. Veja, enquanto Moisés estava no alto do monte, orando, não tinha ninguém do lado dele, com uma pena, com um computador, com um bloco de notas, anotando o que estava acontecendo. Tudo isso aqui foi anotado posteriormente. Então Moisés teve que puxar à sua memória aquilo que ele viu, a experiência que ele teve. E Deus então se utilizou da forma como Moisés viu a situação, a linguagem que Moisés usou para registrar todo esse evento, para que chegasse então até nós. Não só isso, mas há um texto bem curioso, lá em Jeremias, capítulo 36. Jeremias então é este que está profetizando a palavra do Senhor, para que o povo se arrependa dos seus pecados, volte para Deus e então não seja levado cativo para a Babilônia, como Deus já estava falando de maneira corriqueira com aquele povo já. Arrependam-se, voltem-se para Deus. E Jeremias capítulo 36, verso 1 diz assim: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações. Presta atenção nesse destaque: desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Deus está falando: Jeremias, desde aquele momento que eu comecei a falar com você, passando por todo o reinado de Josias, até o dia de hoje, no reinado de Jeoaquim, pegue então um rolo e escreva todas as coisas que eu te falei. Se você é bom de Bíblia, vai saber que esse período tem, em média, ou por cima aí, 25 anos. São 25 anos de ministério, que Deus fala: Jeremias, pega um rolo e escreve. O que Jeremias tem que fazer? Primeiro, lembrar de o que Deus falou para ele, não é? E quando a gente lembra, sempre a gente lembra exatamente como foi falado, né? Nós vamos dar a nossa visão, a nossa lembrança, vamos dizer como nós nos lembramos daquilo. Então todas essas coisas são instrumentos que Deus está usando para registrar a sua palavra. E Jeremias então tem que lembrar, ele vai ter que fazer uma escolha de como vai escrever, que linguagem vai usar, quais são as coisas que ele vai falar, e ele vai ter que expressar então na sua língua como se deve escrever. Aí o versículo 4 vai dizer que então Jeremias chamou Baraque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Olha que interessante, Deus fala: Jeremias, escreve tudo que você ouviu até aqui, nesses últimos 25 anos.
E o que Jeremias faz? Ele escreve, mas não ele. Ele chama um escriba, alguém que era perito em escrever. Alguém que não só sabia escrever, como sabia escrever nos materiais que tinha à disposição e que tinha todos os apetrechos para a escrita. Escrever não era um ato tão simples como para nós hoje, em que você pega um pedaço de papel, em qualquer lugar você acha um pedaço de papel, em casa, até na rua você acha pedaço de papel jogado por todo lado, tem papel para todo lado. Lápis à disposição, caneta azul, vermelha, caneta azul, lembrei da música, caneta azul, vermelha, preta, todas as cores, né? Marca-texto, a gente tem um monte de coisa hoje para escrever, mas naquela época não era assim tão fácil, os materiais eram caríssimos, difíceis de se encontrar, então cada pedacinho de papel, ou cada pedacinho de material para escrita, era muito bem aproveitado, e aqueles que tinham mais prática de fazer isso eram os escribas. Então Jeremias chama este homem, chamado Baruque, que era um escriba, e ele vai ditando, e Baruque vai escrevendo. Nós vamos ver mais à frente que isso não era incomum nos relatos bíblicos. Aí mais à frente nós vemos, do versículo 32, antes de ler o versículo 32, deixa eu resumir a história aqui. Então, Deus fala para Jeremias, escreve todas as palavras, para quem sabe, o povo se arrependa dos seus pecados. As palavras que Deus pede para Jeremias escrever eram palavras de juízo contra Judá e contra Israel. E ele diz, olha, escreve, agora leva para este povo ouvir. E Jeremias fala para Baruque, Jeremias não podia ir, Jeremias fala assim, Baruque, você vai esperar o dia que tiver um jejum coletivo, que vai estar todo mundo reunido, aí você vai lá e você vai ler essas palavras. Jeremias não podia fazer isso, porque Jeremias já ia morrer, ele estava preso inclusive. E vai você então, Baruque. E os escribas tinham uma certa liberdade, como eles eram mensageiros, conhece aquela famosa expressão, não mate o mensageiro? Havia uma certa cortesia entre as pessoas à época, de que aquele que era o portador da mensagem, ele era poupado, porque as pessoas sabiam, a mensagem não é dele, a mensagem foi enviada por alguém, ele está sendo um instrumento de transmissão. Em alguns casos não acontecia isso, matava o mensageiro também, com tudo, para mostrar a indignação. Então, Jeremias fala, Baruque, vai lá e lê isso. E ele vai então e encontra um grande número de pessoas no dia do jejum. Ele lê aquelas palavras, são palavras duras, palavras pesadas. Os líderes de Israel ouvem aquilo. E eles ficam constrangidos, ficam com medo daquilo. E eles falam, traz aqui essa carta e leia também para os demais magistrados, para os demais líderes. E aí vai lá então Baruque e lê para todos eles. E eles ficam de novo com medo. E falam assim, olha, o rei precisa saber disso. Só que sabiam que se Baruque levasse a mensagem, Baruque seria morto. E eles falam, então, Baruque, vai se esconder de novo com Jeremias. Foi Jeremias que ditou isso para você, né? Aí ele ainda fala assim, sim, saiu da boca de Jeremias e eu só coloquei tinta nisso. Então, ó, não é um texto meu, é coisa de Jeremias. E eu só escrevi ele. Aí então, Baruque vai embora, eles levam esse texto até o rei Jeoaquim. E Jeoaquim, então, ao ouvir essas palavras que eram pesadas, que eram duras, o texto diz que era inverno. E ele estava do lado de uma fogueira. Então, à medida em que Jeude ia lendo o texto, quando lia aí 3 colunas, diz o texto ali, ele pegava uma faca de escrivão, ele cortava o rolo que estava escrito e jogava no fogo. Aí lia mais um pouco, ele pegava aquilo, cortava, jogava no fogo, até que se queimou tudo aquilo que Jeremias tinha escrito. Queimou toda a palavra que Deus disse para Jeremias. Jeremias, escreva. E o rei queimou tudo. Não sobrou nada. Mas olha o versículo 32. Deus vai falar um pouquinho antes. Jeremias, escreve de novo. Todo aquele trabalho que você teve, Jeremias, vai de novo. E olha o verso 32. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu para o escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E olha o finalzinho. Além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Olha que interessante. Jeremias fez a versão revista, atualizada e ampliada das palavras que ele tinha escrito primeiramente. Ele tem que fazer todo o processo de novo. Aquele texto que foi queimado, agora é reescrito e ampliado, de acordo com o que Jeremias foi ditando. Veja só o esforço, veja só o trabalho para poder registrar a palavra do Senhor. Só a título de curiosidade, recentemente foi encontrado, isso tem pouquíssimo tempo, foi em 1975, um achado arqueológico, que é esse trocinho aí, esse é um selo fossilizado. Então,
Então, as pessoas, quando escreviam documentos ou tinha alguma coisa importante para levar para algum lugar, elas colocavam ali o seu selo, pingava assim um tipo de cera, e aí tinha o anel do indivíduo, ou um colarzinho que ele usava, que era do seu nome, a sua família, para dizer que era um negócio oficial. Então, se prensava naquela cera quente, e aquilo ficava como um documento oficial. É isso que originalmente, a ideia de selar uma carta. Não era colocar um selo para poder vender, que comprava, né, para colocar na carta, para mandar pelo correio. Isso aí é uma ideia muito posterior. A ideia de selar algo antes, era isso, era fechar, para que se soubesse quem escreveu. E quando era aberto, ou se rompia o selo, essa é uma linguagem que nós vemos muito em Apocalipse também, se rompia o selo, mostrava então que era ciente de que aquela mensagem foi recebida. E esse achado arqueológico aí de 1975, está escrito aí em hebraico antigo, pertence a Baruque, filho de Nerias, o escriba. Então, recentemente, coisa aí de 50 anos, pouco mais de 50 anos, nós temos um achado arqueológico que comprova a existência desse personagem histórico, o escriba, que foi companheiro de Jeremias e que escreveu parte aí do texto de Jeremias, se não todo o livro de Jeremias. Então vemos aí, não só a tradição, a transmissão oral, foi o instrumento de Deus para preservar a sua palavra. Vemos aqui a memória dos próprios escritores, como falamos também no nosso último encontro. O Novo Testamento, os evangelhos, foram escritos cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Então não tinha ninguém lá do lado de Jesus em todo o tempo escrevendo todas as coisas que estavam acontecendo. Os evangelistas posteriores tiveram que se lembrar de tudo, ou procurar, como faz Lucas, procurar as fontes, procurar as testemunhas oculares e perguntar como é que foi, e escrever tudo aquilo, se valendo também da memória. Mas não só a tradição oral e não só a memória. Existiam também outras fontes escritas, outros instrumentos ou outros tipos de registros que foram trazidos na composição das Escrituras. Por exemplo, quando nós olhamos para Números 21, capítulo 21, verso 14, texto de Moisés, lá no versículo 14 diz: é por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, aí ele faz uma citação do que está escrito nesse livro das guerras do Senhor. Mas que livro é esse das guerras? Não tem na Bíblia esse livro das guerras. Esse é um livro que foi tirado um pouco dos relatos, e aqui a ideia é para posicionar geograficamente onde está se passando uma dessas cenas. E aqui Moisés está dizendo, olha, isso que há um rio próximo dessa cidade, isso a gente consegue comprovar porque está escrito lá no livro das guerras do Senhor, e aí ele faz a citação deste livro. A mesma coisa acontece, por exemplo, em Josué capítulo 10, versículo 13, falando de um momento da história em que o sol parou. Olha, o texto diz, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. Outras versões fala o livro dos justos. Diz então que o sol parou no meio-dia, ou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Então, olha só, tanto Moisés quanto Josué estão citando obras que já estavam escritas à sua época. Moisés está dizendo, olha, isso aqui é o que está no livro das guerras do Senhor. Então, se ele está citando, é porque é algo antes dele, né? Tem como ele citar algo que foi escrito depois dele. Então, estava lá, já tinha esse documento, esse registro ali. E a mesma coisa Josué, está falando de um fato histórico que estava escrito também nesse livro de Jazar, o livro dos justos. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente o livro das guerras e esse livro de Jazar são o mesmo livro, que fala de canções escritas pelo povo para celebrar as suas vitórias. Então, canções de louvor que eles escreveram a respeito de algumas batalhas. São relatos das pessoas, que não foram trazidos para o cânon bíblico, não foram trazidos para a Bíblia, mas eram registros históricos. Não só isso, mas olha o que diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 14, verso 19 diz, os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Falando de um outro documento, um tal de registro histórico dos reis de Israel. E não é o livro dos reis, porque esse livro que nós estamos lendo já é o livro dos reis. Então, haviam outros livros que foram utilizados como pesquisa para aquilo que se estava escrevendo. Olha que interessante esse exemplo de Provérbios. Provérbios diz, então, versículo 1, capítulo 1, verso 1. Provérbios de
Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, quem escreveu Provérbios? Salomão, é o livro de Salomão. Mas será que tem só Provérbios de Salomão no livro de Provérbios? Olha o que diz aí o capítulo 22, verso 17. Aí diz: preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. E aqui, na maioria das Bíblias, talvez depois você pode olhar aí na sua Bíblia, aí inicia no versículo 17, uma seção que é chamada de os ditados dos sábios. Então, uma compilação de ditados que outras pessoas que são consideradas sábias disseram e que foram incorporadas no texto de Provérbios, muito provavelmente pelo próprio Salomão. Salomão, então, pega um pouco da cultura ao seu redor e diz: olha, isso aqui é sabedoria de Deus. E ele registra aquilo como uma revelação que está na natureza, que está ao redor, que está na mentalidade, na consciência das pessoas. E isso, então, está dentro do texto. Não só isso, mas olha o capítulo 25, verso 1, diz: estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então aqui, mais provérbios de Salomão. Só que são provérbios que são acrescentados ao livro de Provérbios por este grupo de pessoas que são os servos de Ezequias. E quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que Ezequias veio cerca de 200 anos depois de Salomão. Então, cerca de 200 anos depois, um grupo de servos de Ezequias foram lá, pegaram mais alguns provérbios de Salomão e colocaram juntos dentro do compêndio de Provérbios. Capítulo 30, verso 1, ainda de Provérbios, diz: ditados de Agur, filho de Jaque. Então, aqui mais alguns provérbios que não são de autoria de Salomão, embora o livro seja considerado um livro de autoria de Salomão. E por último, capítulo 31, versículo 1 diz: são os ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe lhe fez. Aqui nós vemos até uns conselhos de mãe. Talvez sejam os provérbios que a gente tem que ter mais atenção ainda, né? Conselho de mãe é tudo de bom. E aqui, falando desse tal de rei Lemuel. Alguns vão dizer que pode ser que Lemuel seja um outro nome dado a Salomão. Pode ser. Caso não seja, nós nem sabemos quem é esse tal de rei Lemuel. Mas então, se aproveitou de outros escritos como uma revelação de Deus também para trazer para o texto bíblico. Lembrando o texto que lemos também na última semana de Lucas, capítulo 1, nós vemos Lucas dizendo: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. O que Lucas está dizendo? Olha, tudo que Jesus passou, do nascimento de Jesus, as obras de Jesus, a proclamação, e Lucas vai escrever tanto Lucas quanto Atos, então ele fala também do início da igreja, do trabalho dos apóstolos. Ele diz: olha, muitas pessoas já se dedicaram a escrever sobre isso, a elaborar um relato sobre isso. E ele mesmo diz no versículo 2, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. E ele diz: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Então, Lucas está escrevendo o seu texto, usando como base de pesquisa outros textos que já haviam sido compostos à época. Então, vemos aqui os autores bíblicos aproveitando também dos registros históricos que já estavam à disposição. Deus os direciona para que isso também aconteça. Amém, irmãos? Então, transmissão oral, a memória, outros compilados para ajudar, são colocados aí dentro do texto, para que não precise só depender da memória e só da tradição oral para se escrever. Não, já tinha outras pessoas que presenciaram fatos, presenciaram cenas e registraram. Por que não aproveitar estes mesmos textos e trazer para dentro de um relato maior? Então aqui nós vemos esses instrumentos que Deus utilizou, que estas pessoas utilizaram na composição do texto escrito. Então depois que tudo isso vai se juntando ao longo do tempo, isso precisa agora ser registrado, isso precisa ser escrito. E aí vem então os materiais em que estes escritos foram trazidos. O primeiro que nós vamos falar aqui é o papiro, o nosso mais antigo papel. É o tataravô do papel. O papiro tem esse nome porque vem de uma planta que se chama papiro. O papiro ele é um tipo de junco, um tipo de taboa. Sabe o que é taboa? Eu ouvi falar de taboa. Taboa é um negócio que nasce no brejo, né? Tem uns que parecem um espeto de linguiça. Na ponta tem um negócio assim, parece um rabo, alguma coisa assim, né? Taboa. É um tipo de junco.
E esse junco, o papiro, ele era muito comum no Egito antigo, principalmente nas laterais do rio Nilo. E era uma grande fonte de lucro para os egípcios, porque o papiro nascia em regiões muito quentes, mas que também tinha que ter algum tipo de alagamento ali, tinha que ser um brejo numa região muito quente. E o lugar mais propício para nascer era ali na região do Egito. E com base no papiro, o papiro era inclusive visto pelos egípcios como uma representação, algo sagrado. Primeiro porque ele tem esses cabelinhos, vocês conseguem ver aí, tem esses cabelinhos, que para eles pareciam os raios de sol. Que o deus que os egípcios adoravam dentro do seu panteão, o deus principal, era o Amon-Ra, que era o deus sol. Então eles olhavam para aqui e falavam assim, isso aqui são representações do sol, isso aqui é sagrado. Não só isso, mas quando você corta o papiro e você olha de frente para ele assim, ele tem o formato de um triângulo, né? Assim como as pirâmides antigas. Então eles olhavam para aqui e falavam, isso aqui é um negócio sagrado. Fora que era uma grande fonte de lucro para o Egito. E a partir do papiro planta, se fazia a folha de papiro. Eu tenho aqui uma ilustraçãozinha, acho que dá para ver ali o formato triangular do papiro, né? Então ele tem esse caule, o caule era cortado do tamanho que se queria que o papel final tivesse, né? A altura que queria que o papel final tivesse. Se cortava essas fibras do lado de fora, essas fibras verdes, que eram mais duras, e com essas fibras se fazia cestos, se fazia sandálias, peças de vestuário. É até interessante que lá em Êxodo, quando fala sobre Moisés sendo colocado dentro de um cestinho, o texto lá fala que foi feito de um cestinho de papiro. O texto original fala que foi feito de um cesto de juncos, né, na tradução em português. Mas o original é num cesto feito de papiro, que era essa partezinha de fora. E aí, então, tirando essa parte de fora, que era mais dura, fica a alma da planta papiro, que era, então, cortada em pequenos filetes, em pequenas fatias. E como ela tinha muita água, ela ainda é muito quebradiça. Aí se coloca, então, numa pedra, passa ali um rolo, alguma coisa para tirar toda aquela água, em primeiro lugar. Aí volta aquela tira para dentro da água, e aquilo fica ali uma semana. Se quiser que o papiro fique mais escuro, fica 2 semanas. Aí, ao final desse processo, tira aquelas tirinhas, não sei se vocês conseguem enxergar ali, aí faz uma trama com esses filetes de papiro. Coloca num sentido, depois coloca no outro sentido, e prensa aquilo bem prensado, de novo. Coloca debaixo de pedras e deixa ali uma semana secando. Então, vai se juntar aquelas tramas e vai fazer aí esse papelzinho que é o papiro. Então, levava muito tempo. Desde a colheita até o beneficiamento aí total do papiro, era muito tempo. Por isso não era barato uma folha de papiro. Falei isso na semana passada, né? Chegava a custar 4 denários, uma folha de papiro. Denário era equivalente à diária de trabalho de 1 dia. Então, para você comprar uma folha de papel, era 4 dias de trabalho. Hoje a gente vai na Calunga, compra uma resma de sulfite ali, paga R$25, vem quantos? Vem 100, 1000, não sei. Vem muito papel. Mas naquela época, você tinha que trabalhar 4 dias para ter uma folhinha de papel. É bem por isso que era muito valorizado. Então, os nossos manuscritos antigos, nós temos eles em papiro, e nós temos eles também em pergaminho. Pergaminho já é posterior. Pergaminho é um couro. Era exatamente o couro de animais, que era tratado, ele era seco, e então se escrevia. E o pergaminho, ele começa numa treta política. O rei da cidade de Pérgamo, por isso vem o nome Pergaminho, o rei da cidade de Pérgamo queria construir a maior biblioteca do mundo. Uma biblioteca maior do que a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. Então, para construir uma biblioteca grande, precisa de muitos livros. E para escrever livros precisa de papiro. E o rei do Egito fala, de jeito nenhum, uma biblioteca maior que de Alexandria, não vendemos mais agora papel para Pérgamo. E qualquer uma das pessoas que compra papiro da gente, se vender para Pérgamo, deixamos de fornecer papiro. Então ninguém queria dar papiro para o povo de Pérgamo. Então, com base na treta, já diria a famosa frase, com crise se cresce, né? Começaram a pensar, o que a gente vai fazer então para escrever? E alguém sugeriu ao rei
para que se utilizasse uma técnica que era pouco conhecida, mas que algumas pessoas faziam, de curtir o couro animal e escrever ali. Então aí tem um pouquinho do processo. Então os animais eram mortos, geralmente cabras ou ovelhas, ficava embebido numa solução de água e cal durante um bom tempo ali também, vários dias, para que o pelo se soltasse. E depois ele era raspado, aí vê a segunda imagem, ele era raspado ali, para tirar todo o pelo de um lado, e era esticado num molde de madeira, para que ele ficasse bem esticado mesmo e fosse secando. E conforme ia secando, se esticava um pouco mais, para que ele ficasse bem lisinho. Depois de um tempo que ele estava seco, não sei se consegue ver ali, no chão tem um instrumento, tipo uma faca arredondada. E ali então eles raspavam para tirar todas as imperfeições, pedacinhos de pele que ainda tinham ali, e para deixar na espessura mais adequada para a escrita. E aí depois era levado para uma mesa, e se cortavam as rebarbas e se cortavam os papeizinhos do tamanho que se queria. Então era todo o trabalho que também levava muitos dias para ter à disposição o pergaminho. Então esses são os dois materiais principais pelos quais nós temos o registro escrito da palavra de Deus. Posteriormente, tanto o papiro quanto o pergaminho, as folhas eram coladas uma do lado da outra e eles iam enrolando, que viravam os rolos, tanto de papiro quanto de pergaminho. Esse era o tipo de Bíblia que se tinha na época de Jesus. Não havia um compilado como esse, com todos os livros. Para cada livro era um rolo diferente. Então você imagina que não era muito fácil carregar uma Bíblia naquela época. É até interessante que estes rolos de um texto eram colocados dentro de um balde. E esse balde era chamado de volume. É daí que vem a nossa ideia de, série tal, volume 1, volume 2, volume 3. Era no lugar onde ficavam guardados estes rolos. Então, é assim que vão construindo os textos que chegam até nós. Muito tempo depois, isso já na era cristã, os cristãos vão criar algo que fica conhecido como o Códex. Então, eles pegavam o mesmo tamanho de papel, mas, em vez de colar um do lado do outro, eles juntavam um em cima do outro e costuravam. E depois colocavam uma capa de couro ou de madeira, uma capa por baixo e uma capa por cima, e virava mais ou menos o livro que a gente tem. Então, os livros que nós temos até os dias de hoje, são uma invenção dos cristãos, para que ficasse mais fácil transportar a Bíblia. Quando Jesus diz aos seus discípulos, vão por todo mundo e preguem o evangelho, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, como levar um monte de rolo? Não dava. Então, eles desenvolveram essa técnica de se colocarem em pequenos volumes, que ficam conhecidos como os códex, e fica mais fácil de transportar a Bíblia. Vê que os cristãos estão à frente do seu tempo com a tecnologia. Aí a gente olha hoje, a gente usando YouTube, Facebook, Instagram, para todas essas coisas. Tem gente que tem um certo ciúme dessas coisas. Não pode usar tecnologia, mas como não? São os cristãos que puxam essas coisas para frente. A popularização das escrituras, ou melhor, a popularização da leitura, foi com Gutenberg, na época em que se escreveu a primeira Bíblia, ou se prensou a primeira Bíblia. Gutenberg foi o homem que inventou a imprensa, que era uma máquina de prensar mesmo. Se fazia em metal as fontes, as letras, aí colocava num molde de madeira, uma letrinha do lado da outra, passava a tinta e colocava na máquina e prensava. E então, com uma forma, você podia imprimir ali centenas e centenas de páginas com a mesma forma. Aí depois, a próxima página, tinha que tirar tudo, colocar tudo de novo, fazer a próxima página. Era muito trabalhoso. Mas imagina como era feito antes. Era tudo na mão. Era tudo escrito letra por letra. Se eu quisesse ter 3 Bíblias, eu tinha que escrever 3 Bíblias inteiras na mão. Agora, com a prensa, com uma forma, você pode colocar aí 1 milhão, 10 milhões, com uma forma só de folhas. Em um tempo muito rápido. O maior tempo era de organizar as letrinhas no lugar, Mas depois você vai prensando, pode prensar o resto da vida ali. É só mudar a tinta. E isso, mais uma vez, popularizando a língua. Inclusive, o alemão foi ganhando o formato de linguagem mesmo através dos escritos de Lutero, através da Bíblia de Lutero, que foi a Bíblia aí de Gutenberg, a Bíblia que foi prensada por Gutenberg. Amém, irmãos? Está dando para ter um apanhado geral?
Jean, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Gente, isso tem tudo a ver. O como foi difícil manter esse texto até nós. E como hoje, com os registros arqueológicos, os achados arqueológicos, nós podemos voltar para textos muito antigos e ver que a Bíblia não foi alterada. Ao longo de 2000 anos o texto se perdeu. Não, você volta lá para manuscritos que estão próximos da época da escrita, que são exatamente iguais aos textos que nós temos hoje, para falar da confiabilidade das escrituras. Deus preservando toda a história, ou preservando através da história, a sua palavra que chegou até nós. Então, os meios principais pelos quais eram escritos os documentos era o papiro e o pergaminho, mas não eram os únicos. Inclusive, os rascunhos eram escritos de uma outra forma, porque como tudo era muito caro, precisava de um rascunho antes, para depois passar para o texto definitivo, né? E como é que eles faziam isso? Escreviam em tábua, em madeira mesmo, pequenas pranchinhas de madeira. Isso não era nada prático, portanto não dava para fazer grandes volumes de madeira, era para coisas pequenas, para pequenos bilhetes. É até engraçado, depois se você quiser dar uma olhadinha, no início de Lucas, quando fala a respeito do nascimento de João Batista. O pai de João Batista, Zacarias, duvida de que a sua esposa vai ficar grávida, lembra da história? Duvida, e ele então fica mudo. O anjo fala, então você vai ficar quietinho, boca fechada, até o seu filho nascer. E aí quando João Batista está prestes a nascer, ou na verdade quando ele nasce, a mãe de João Batista vai dar nome para ele. E ela já ia dar o nome de João Batista. João, né? Batista é por causa do ofício dele, mas de João. As pessoas falam assim, não, mas como é que vai pôr o nome? Não tem ninguém da sua família que tem esse nome? Aí olham para Zacarias, que estava mudo ainda, e fazem um sinal perguntando, o que você acha disso? Pode ou não pode? Talvez estava esperando só que Zacarias fizesse um joinha, ou fizesse assim, né? Mas o texto diz lá em Lucas, que Zacarias pega uma tabuinha e escreve, o seu nome é João. Ele levanta a tabuinha. Porque era um tipo de escrita mais barata, era nas tabuinhas. Então não era incomum, quando alguém tinha algo importante a se escrever, que se chamava um escriba. O escriba chegava ou com tábuas de madeira, ou com tábuas de argila, vinham num formato de madeira assim, de argila, meio umedecida, que aí ia se escrevendo naquilo, depois usava para, como o que eu vou copiar depois. Né? Pega ali o rascunho e faz o texto final. Então fazia na argila porque podia se raspar depois, escrever de novo. Na tabuinha também, se desse algum ruim ali, não tinha problema, podia riscar, escrever embaixo. Depois, na hora que passava para o papel, fazia direitinho. E tinha também aquilo que ficou conhecido como escrita cuneiforme. Também, tabletes de argila, que eles eram entalhados, quando a argila ainda estava meio molinha, se escrevia ali, e depois deixava secar e virava uma pedra. Aquilo secava, que muitos registros que nós temos de outras civilizações, inclusive, estão nessas escritas que são chamadas de cuneiformes, que estão dispostas aí em todos os museus do mundo. Tá? Então, isso é só um pouco de entendimento de como essas coisas funcionavam. Então, dentro desse processo de escrita, vem aqueles que nós já citamos anteriormente, com um papel importantíssimo, que são os escribas e também os copistas. Os escribas eram estes homens, em geral, que tinham a técnica da escrita, que tinham os materiais de escrita e que sabiam aproveitar muito bem o papel. Nós temos até aqui umas imagens. Do lado esquerdo você vê um texto, se consegue enxergar, um texto que está em grego, e do lado direito um texto que está em hebraico. E eu não sei se consegue perceber, mas não tem nenhum espaço. Nenhum espaço. Está tudo bem juntinho, porque tinha que aproveitar. O espaço que tem são no topo ou nas margens, que era para onde seria colado posteriormente, para virar um volume só. Mas se aproveitava ao máximo o texto, ao ponto de que não tinha pontuação, não tinha vírgula, não tinha ponto final, não tinha exclamação. Uma coisa interessante é que os textos em hebraico não tinham nem vogais. Sabia disso? Que em hebraico se escrevia só com consoantes. As pessoas decoravam a forma da palavra. Então, a gente escreve temor. T-E-M-O-R. Temor. Para eles era T-M-R, digamos assim. Só consoantes. Posteriormente, isso já na era cristã,
um grupo de judeus, que são conhecidos como os massoretas, vão inventar um monte de pontinho, que você, quando você olha para o texto hebraico, você vai ver, tem pontinho, tem tracinho, que são as vogais. Então isso é muito tempo depois. Vem as pontuações, as separações. Então era tudo muito difícil, porque tinha que se aproveitar ao máximo os papéis. E os escribas, eles também tinham essa função de serem copistas, de copiar o texto, várias e várias vezes. Como não tinha impressora, não tinha prensa à época, se tinha um livro de João, por exemplo, se quisesse ter um outro livro de João, tinha que escrever na mão. Então eles eram os copistas, que pegavam aquele texto e copiavam várias cópias para que estivessem disponível nas sinagogas. A própria ideia de que, como os materiais de escrita eram degradáveis com o tempo, né? Papiro, o pergaminho, são fibra vegetal e couro animal, com o passar do tempo ele vai se desgastando, vai se estragando, então tinha que ter uma nova cópia para se preservar o texto. E quem fazia isso eram os copistas. E olha que interessante, os copistas, eles valorizavam tanto o texto sagrado, que tinha uma série de rituais quando eles iam reescrever as escrituras. Por exemplo, quando um copista estava escrevendo, e ele se deparava com a palavra Iavé, a palavra Deus, digamos que ele estava escrevendo lá em grego, aí chegava, a palavra Deus aparece ali, Iavé. Ele então se levantava, tomava um banho, voltava, trocava de pena e escrevia o nome de Deus em hebraico, depois retornava à escrita. Se numa página aparecesse o nome de Deus 10 vezes, eram 10 banhos, 10 penas, em que ele fazia todo esse ritual, tamanha reverência com o nome de Deus. Isso me dá tanta vergonha às vezes, de pensar como a gente trata a palavra de Deus às vezes, né? Com desleixo, E o maior desleixo que a gente pode dar à palavra de Deus é não lê-la, né? Um sacrifício gigantesco para termos ela à nossa disposição e a gente despreza as Escrituras e vê os copistas com tamanho zelo pela palavra. Então eles eram responsáveis por copiar as Escrituras, mas também, como nós já vimos até aqui, para escrever aquilo que era ditado a eles. Olha, não quer dizer, quando você olha para a Bíblia, por exemplo, e vê lá, a carta de Paulo, não quer dizer que foi Paulo que escreveu. A carta é de Paulo, mas não necessariamente que foi ele que escreveu. Por exemplo, o texto de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7, é a abertura, a introdução que Paulo faz da sua carta. E o verso 1 diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, a todos os que estão em Roma, ou a todos que em Roma são amados por Deus. Essa é a abertura. Então você fala, de quem que é essa carta? De Paulo, está ali o nome. Mas você chega no último capítulo, lá no capítulo 16, verso 21, está escrito assim, Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Olha o verso 22. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Ué, mas a carta não é de Paulo? Como é que esse cara fala, eu, Tércio, que redigi essa carta, estou saudando? Quem escreveu foi Paulo ou foi Tércio? Sim. É a resposta. Foi Paulo ou foi Tércio? Sim. A carta é de Paulo. Mas quem escreveu? Um escriba chamado Tércio. Mesmo porque a história vai nos contar que quando Paulo se levantou da estrada de Damasco, ele se levanta cego, lembra disso? Aí ele vai até a casa do profeta ali, e ele então ora por ele, ele volta a enxergar, mas a história nos conta que ele nunca mais enxergou da mesma forma. E que muito provável, quando Paulo fala do espinho na carne, ele está falando de um problema de visão. Então Paulo já não enxergava muito bem. A história nos conta que Paulo não era um cara muito bonito. Ele era baixinho, careca, de aparência carrancuda, e que as pessoas não conseguiam sequer comer perto dele, porque os olhos dele tinha melequinha saindo o tempo todo. Então Paulo não enxergava muito bem para escrever, embora ele fosse um grande erudito. Foi criado aos pés de Gamaliel, aprendeu aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio da cultura judaica à época. Então, Paulo não escreveu as suas cartas, foi um escriba que escreveu, mas ditadas por Paulo. Então o escriba ouvia, escrevia, depois ele lia para o autor saber se estava tudo certinho mesmo, beleza, pode fazer a versão final, né? A mesma coisa acontece com Pedro.
1 de Pedro capítulo 1, verso 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Aqui, de quem que é a carta? A carta é de Pedro. Ah, foi Pedro que escreveu? 1 Pedro 5,12 diz: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente essa carta. Silvano, a inveítados, com a ajuda de Silvano. Texto original, ou se fôssemos traduzir literalmente, seria: por meio de Silvano, eu escrevi. Então Pedro está dizendo: a carta é minha, mas quem escreveu foi Silvano. Está dando para entender isso? Tanto que se você pega a primeira carta no original, a primeira carta de Pedro e a segunda, a linguagem é bem diferente. O grego utilizado ali é bem diferente, porque ele usou escribas diferentes. E cada escriba tinha a sua técnica e a sua linguagem. Então, provavelmente Pedro está ditando na sua língua materna, ou na sua língua judaica, que era o aramaico. A essa época os judeus falavam aramaico e não hebraico. E provavelmente então o escriba está ouvindo em aramaico e traduzindo para o grego, e escrevendo ali o texto em grego. É provável, inclusive, que Pedro não fosse alfabetizado, que não era incomum à época. Aqueles que eram alfabetizados de fato eram os escribas, os mestres da lei, as pessoas em geral, pescadores e tantos outros, eles eram deixados de lado no que diz respeito aí à educação formal. Então, é possível que, inclusive, Pedro sequer soubesse escrever. Já estamos caminhando para o fim. Aqui só para a gente dar uma olhadinha num texto interessante, em que o finalzinho da carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. E que aqui nós vemos Paulo pondo a mão no negócio para dizer: sou eu mesmo, gente, essa aqui é a minha letra. E aqui nós temos um exemplo de uma carta. Aqui a gente vê um documento antigo que fala sobre as perseguições aos cristãos, em que nós vemos 3 letras diferentes. São 3 blocos de texto com letras de tamanho diferente, de escrita diferente. Algo que era muito comum, porque o escriba ia lá e escrevia o texto, e o indivíduo ia lá e assinava com a sua própria letra para dizer: sou eu mesmo que estou escrevendo isso. Então esse exemplo que nós vemos aí de Paulo dizendo: gente, olha, eu que estou assinando, olha o tamanho das letras que eu estou assinando, que pode ser tanto pela falta de prática na escrita, quanto pelo problema de visão do apóstolo Paulo. Tá? Então aqui nós vemos um pouco dessa questão de escrita. Nós vamos encerrar aqui, só dando uma olhadinha para ficar o gancho para a próxima semana, das línguas em que as escrituras foram trazidas até nós. A Bíblia não foi escrita em português. O que nós temos nas nossas mãos é uma versão. A Bíblia foi escrita nas suas línguas originais. O texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns pedaços em aramaico. E o texto do Novo Testamento foi escrito em grego. E por que é importante saber isso? É porque a gente precisa saber que tem um trabalho também de tradução para a Bíblia chegar até nós. É por isso que quando você lê a Bíblia, por exemplo, na NVI, e lê a Bíblia na versão revista e atualizada, você encontra diferenças de linguagem. O texto é o mesmo, mas você encontra diferenças de linguagem. Porque o que nós temos é uma tradução. E na tradução, às vezes nós perdemos algumas nuances do que está sendo dito no original. É por isso que vez ou outra fala assim: essa palavra no original significa tal coisa. Não é para se amostrar. É para a gente entender que existem nuances que são muito importantes, que uma tradução acaba deixando falhar. Imagina se cada palavra das escrituras, do original, fosse traduzida de maneira extensiva no seu sentido. A Bíblia que nós temos, ela teria umas 50 vezes mais páginas. Mas aí os tradutores optam por tentar resumir o significado daquela palavra. E aí vão usar tipos de tradução. Então, por exemplo, já falei isso em uma das pregações. Na mentalidade hebraica, a sede dos sentimentos eram as tripas, né? As entranhas. Quando alguém estava muito emocionado, falava que ele estava com as tripas à flor da pele, digamos assim. Eram as tripas. Então tem um texto lá que Paulo fala que nós devemos amar os nossos irmãos com entranháveis afetos de misericórdia. Certo? Com o amor das entranhas. Então se você vai traduzir isso literalmente, ame aos irmãos com a sua buchada, né, com as suas tripas. Aí você fala assim: não faz sentido isso. Porque na nossa língua realmente não faz sentido. Então aí os tradutores precisam pensar:
Como nós vamos traduzir isso? Traduz literalmente ou traduz a ideia? É nisso que eles esbarram. Então, há dois tipos de tradução. Aquilo que é chamado de tradução formal e aquela que é a tradução dinâmica, em que não se pega a palavra em si, mas o que aquela palavra significa. E é por isso que nós temos as diferenças de tradução, porque é uma tentativa de chegar no entendimento do que o autor quis dizer. Se falar amor das tripas, para nós não vai fazer muita diferença, não vai ensinar nada. Mas se falar com profunda compaixão, faz mais sentido. Mas profunda compaixão não é a tradução literal. A tradução literal é amor das tripas. Então, essas nuances estão dentro do processo de tradução até a Bíblia chegar até nós. Mais uma vez, viram o trabalho que deu para esse texto chegar nas nossas mãos? Pessoas que não só, para traduzir bem, precisam conhecer as línguas, que essas línguas bíblicas já são línguas mortas. O hebraico bíblico não é o hebraico que se fala hoje. O grego bíblico, chamado de grego koineu, o grego vulgar, grego comum, não é o mesmo grego que se fala hoje na Grécia. O aramaico ninguém fala, a não ser algumas pequenas tribos isoladas em alguns cantões do mundo, que também não é o mesmo o aramaico bíblico. Então imagina o esforço dessas pessoas de conseguirem cultivar uma língua que já não é falada em lugar nenhum, de não só traduzir, mas entender os contextos, entender a história, entender a geografia dos lugares, para então traduzirem de forma que fosse mais acessível para nós. Pegar as expressões idiomáticas, que não fariam sentido para nós em português, e tentar de alguma forma colocar numa linguagem que não seja mais acessível. Tudo isso é o processo de Deus guardando a sua palavra ao longo da história, para que ela seja trazida até nós. E isso deve, no mínimo, nos levar a um coração agradecido por todo o esforço dessas pessoas, que até hoje existem pessoas que dedicam a sua vida para uma compreensão mais profunda das Escrituras. E quando nós vamos expor, ou quando você ouve uma pregação, em que há um esforço de tentar contextualizar, falar um pouco sobre a linguagem, sobre o ambiente, é a tentativa de fazer com que a gente consiga ouvir com os ouvidos daqueles primeiros leitores. Porque, afinal, os textos sagrados foram escritos primeiramente para eles, na linguagem deles, no contexto deles. E é por isso que nós precisamos ter muita humildade quando vamos ler as Escrituras. E não podemos saltar para interpretações ou para conclusões muito rapidamente. Calma, leve a sério o texto, porque nós estamos distante do texto. Nós estamos distante do texto temporalmente, ele foi escrito num tempo que não é o nosso. Se você pega alguns escritos em português de 2 séculos atrás, tem palavras que você não vai nem entender. A forma, na época que farmácia era escrita com PH, lembra? Farmácia escrita com PH. Se falava vossa mercê, vós me ser. Hoje a gente fala você, já está chegando no VC, né? Já coloca no WhatsApp VC, que vem lá de trás. Então imagina um texto, que o texto mais próximo que nós temos foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Quase 2000 anos. Então estamos distante desse texto cronologicamente. Estamos distante desse texto culturalmente. Foi escrito no Oriente Médio, em partes da Turquia, na Grécia. Nós estamos no Brasil, com uma cultura diferente, com hábitos diferentes, com uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de comer diferente, uma estrutura política diferente. Estamos num país presidencialista. Boa parte desses textos foram escritos debaixo de monarquia, debaixo de império. Então nós estamos distantes. Precisamos ter a humildade de dizer, calma, vamos respirar fundo e vamos tentar entender. Estamos distantes cronologicamente, culturalmente e de maneira linguística. Os textos não foram escritos na nossa língua. É até interessante, e eu quero fechar com isso, que quando nós pensamos na palavra de Deus, a versão mais antiga, ou as versões mais antigas que nós temos em português, foram traduzidas por um homem chamado João Ferreira de Almeida. Já ouviram falar dele, né? É engraçado, uma vez, numa época de discipulado, assim, a gente estava num grupo, aí alguém fez a pergunta assim, quem escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Aí tem um primo meu que estava do lado e falou assim, João Ferreira de Almeida. O autor da Bíblia é João Ferreira de Almeida. Mas a versão mais antiga é do João Ferreira de Almeida,
que não era brasileiro. Ele era português. E por isso os textos mais antigos têm o vós, sabe? O vossa. Está lá. Era o jeito dos portugueses falar. Mas aí, com o passar do tempo, foi popularizando isso como sendo uma linguagem bíblica. Não é? E até quando você vai ver, gente, não é zombaria não, mas é só para prestar atenção. Quando você vai ver gente profetizando em nome de Deus. Aí a pessoa fala assim, eis que vos digo, usando uma linguagem adaptada, como se fosse uma linguagem sacrossanta. Não, a linguagem não foi sacrossanta. Ela está escrito assim, eis que vos digo, porque quem traduziu foi um português. Deus não muda de fala para falar com a gente. Deus é Deus e Ele fala na nossa língua. Quando Ele falou em hebraico, Ele falou com o hebraico do povo. Quando Ele falou em grego, Ele falou com o grego do povo. Quando Ele falou em aramaico, Ele falou com o aramaico do povo. Mas aí, traz-se uma áurea. Então, quando fala desse jeito, né? Ou com mesóclise, vou-la-ei de dar, aí não, isso aí é Deus falando, né? Tomá-lo-ei, Deus fala tomá-lo-ei. Nós não, nem sabemos como é que usa mesóclise mais. Só o Michel Temer que sabia usar. Mas a gente fica nessa. Então Deus, ao longo da história, preserva características, preserva a cultura, preserva a linguagem. E essa palavra foi trazida até nós nos dias de hoje. Amém, queridos? Na próxima semana, então, a gente entra na lição, de fato. Isso aqui é toda a abertura para a gente entender todo esse processo.